39. Deus nos abençoe, viu, Léo? Espero que você siga os passos do pastor Micael, que ele começou no domingo. Eu não acostumei a falar pastor Micael, né? Abençoe. Para que Deus abençoe. Você vai longe, em nome de Jesus. Agora, quando a gente começa a fazer alguma coisa, não vai ser uma coisa simples. Passa a orar mais, vigia mais. E vai ter mais perseguição para a sua vida. Quando o diabo vê que alguém está se aproximando do Senhor, né, irmão? Samuel, ele começa a perseguir. Então a família ajude e ajude muito. Mateus 12, 39. Mas ele lhes respondeu. Aliás, vamos ler o 38 também. Então alguns dos mestres da lei, fariseus, lhe pediram: Mestre, queremos ver de ti da tua parte algum milagre. Ao que Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, ou um milagre. Todavia, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, venha falar conosco. Já louvamos, exaltamos, glorificamos ao Senhor. Agora queremos receber a Tua Santa Palavra para nós, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Passemos um cristão melhor, uma pessoa melhor. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tema aí. Uma geração má e adúltera. Jesus pronunciou essas palavras, irmãos, aos escribas e fariseus. Porque Jesus, no capítulo 12, no começo, entrou um homem com um problema na mão, com a mão mirrada, e Jesus falou assim: olha, é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. E eles ficaram em silêncio. Cristo então curou aquele homem, e houve um burburinho muito grande, porque a gente sabe que tem que trabalhar. E Cristo falou assim: olha, qual dentre vós, se o seu animal cair no buraco, você não vai tirar ele? Aonde você tem para trabalhar para a terra, né? Você não vai tirar. Eu sou um bagulho demais. Então esses fariseus e discípulos e escribas queriam um sinal para que provassem que Cristo era o Messias, né? Hoje em dia não é muito diferente, irmãos. As pessoas estão querendo um sinal para crer, um milagre, em geral, bênçãos para a sua vida. Mas o que elas não sabem, que o milagre, né, não vem para a gente crer. Ele vem porque a gente creu. O milagre não vem para você crer em Deus. O milagre vem porque você creu em Deus. O milagre não vem para te transformar. Ele vem porque você foi transformado, orou, buscou, e Deus te deu aquela bênção que você quis. Amém. Então, nessa geração atual, nós temos a geração atual que estamos vivendo. Nas últimas gerações, irmãos, estamos fazendo uma pequena pesquisa. Olha só, o que aumentou muito? Houve o distanciamento de Deus nas últimas gerações. As pessoas estão buscando a vontade de Deus, mas quer ver longe de Deus. Então há um distanciamento de Deus. As pessoas querem só a bênção de Deus, não querem compromisso com Deus. O pastor Marcos Feliciano falou: eles querem o Jesus Salvador, mas não querem o Jesus Senhor. Eu quero aquele que salva, mas aquele que é Senhor da minha vida, eu não quero. Né? Então a relativização da verdade aumentou muito. O que é isso? A relativização da verdade. Uma via complicada, né? Porque o certo e o errado agora depende do que? Depende da opinião
de cada um. Não, irmãos. Eu não posso relativizar a verdade. A Bíblia diz que a verdade, como eu falei aqui essa semana, ninguém pode ir contra a verdade a não ser pela própria verdade. Então agora o que é certo e errado depende da visão das pessoas. Nós estamos atualizando, estamos mexendo na documentação da igreja, né? Atualizando a diretoria, que agora não resolveu esse problema aí, que é burocrático. E aí, algumas pessoas estão me contando que determinadas igrejas, eu não vou citar o nome aqui, igreja tradicional, da qual minha família, muitas delas foram abençoadas, transformadas. Meu tio mesmo foi pastor e presidente dessa igreja há muitos anos. Agora mudou o estatuto para aceitar homossexual, inclusive se ordenado pastor. Eu recebo. Nós, a Igreja Pentecostal Unida do Brasil, recebe qualquer um que quiser passar pela sua porta. Pastor, eu quero congregar aqui. Eu aceito. Porque isso aqui é de portas abertas. Ah, mas eu quero ser membro. Ele membro é outra coisa. Congregar é frequentar. Qualquer um pode frequentar a igreja? Qualquer igreja pode ou não pode? Pode. Agora ser membro é outra coisa. Então estão relativizando a verdade, estão individualizando o egoísmo, né? O amor ao próximo. Agora eu amo, eu me amo, eu gosto de quem gosta de mim. Não, meus colegas, isso é relativizar as coisas. Estão desvalorizando a família, o enfraquecimento dos lares, das famílias é real nos nossos dias. O marido perdeu a autoridade, a esposa perdeu o seu valor, os filhos não respeitam pai e mãe. Tem lá que você chega que você não sabe quem é que é o pai, quem que é o filho, quem que é a mãe, quem que é o pai. A criança está mandando. Olha que eu não sou dessa época, não é porque eu cresci só com a minha mãe. Meu pai foi meu irmão mais velho, que eu exerceu, por assim dizer, essa função de pai. Né? Mas, por exemplo, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, minha namorada, que hoje é minha esposa, eu estou namorando até hoje. E namorando mais agora que antes. E agora está só eu e ela em casa. Os passarinhos voam, cada um fez seu ninho, e ficou os dois pombinhos lá dentro. Maravilha, glória a Deus. Quando meu sogro foi isso, era assim, tipo assim, de vir embora. Eu levantava ele e ia. Antigamente, quando assistia o pai, fizesse assim, o filho, quando uma visita fosse embora, o corpo comia, não é? Hoje acabou, irmão. Tem que ser assim, não, tem que ser assim, não. Mas tem que ter regra na sua casa. Agora a gente entra na palavra. Estou falando da família agora, desvalorização da família. Né? Então, tem que ter regra no seu lar. Seus filhos têm que saber que a pessoa mais importante daquela casa é a mãe deles, não são eles. Seus filhos têm que saber que o mais importante não é o filhinho da mamãe, é o seu marido, é o seu esposo. Porque um dia, irmão, vou te contar, eles vão casar e vão embora. E você vai ficar sozinho, com a cara de tacho do seu marido. Se não viver bem. É assim, irmãos. O pastor Lindomar, quando veio ministrar aqui, uma das últimas vezes sobre conto de casais, ele falou sobre a síndrome do ninho vazio. Eu estava vivendo essa síndrome. Você andava pela casa, parece que Deus falou, tudo vazio. Foi quando o Natan mudou, né? Eu senti bastante, eu era muito apegado com ele. Quando o Micael então mudou, eu falei que lascou mesmo. Eu conversava com o Micael o tempo todo. Onde eu ia, ele ia. Né? Ele era realmente amigo. Então ficou ruim. Mas depois a gente, porque a gente vive bem um com o outro, então ficou fácil.
Qual que é a alegria do pai e da mãe? Ver os filhos bem. Outra coisa que está atrapalhando essa geração, que está fazendo que essa seja uma geração má e adúltera, é o materialismo. A busca desenfreada por dinheiro, status e poder. Mateus 6,33 está escrito: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Então, o materialismo é um problema. Então, vamos falar mais lá na frente, as pessoas querendo se comparar um com o outro. A imoralidade sexual, práticas contrárias aos ensinamentos bíblicos, tornaram-se cada vez mais comum no nosso mundo que estamos vivendo. O que eu te falei aqui é a relativização da verdade. Tudo agora é normal. E não é normal. E depois, qual é a falta de compromisso? As pessoas já não têm mais palavra, tratam com você e não estão preocupadas em cumprir. Uma vez que você deu a sua palavra, empenhe em cumpri-la. Eclesiastes 5:5: melhor que não votes do que votares e não cumprires. Cumpres o voto que você prometeu. E depois vem o amor está se esfriando, Mateus 24, a dependência da tecnologia. As pessoas estão muito se apegadas às telas. E a perda do temor do Senhor. São os males dessa geração. Uma geração sem amor a Deus, uma geração sem amor ao próximo, uma geração que não existe verdade ou mentira, tudo está uma relativizando tudo. Tudo é normal, aceita tudo. Uma geração má é aquela que rejeita a verdade. Eu quero saber se você faz parte desse grupo que está rejeitando a verdade ou não. São aqueles que rejeitam a verdade, é aqueles assim, eles conhecem a Bíblia, leem a palavra, sabem o que é certo, sabem o que é errado, mas quando vem a palavra, eles não, isso aqui não é para mim. Essa mensagem não foi para mim. Fulano está pregando, é para mim. Não é, você não precisa achar, não, é para você mesmo. Quando eu acho que é para mim, é porque Deus quer falar comigo. Mas e aí? Conserta a sua vida. Aqueles que leem a Bíblia dizem assim: não, isso aqui é coisa do passado. Nós estamos em outros tempos agora. Agora as regras são outras. Você já leu Malaquias 3? Eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6. O Senhor não mudou. Ontem, hoje e para sempre ele será o mesmo. Ele não mudou, nem vai mudar. O pecado, irmão, o que ele faz? Ele traz prazer ao corpo, a essa carne. Prazer momentâneo. Prazer sem sacrifício, em geral. Mas o que acontece? A santidade traz prazer à alma. E geralmente acompanhada de sacrifício. É abandonar um vício. E esse vício às vezes envolve aquilo que você faz, que não é necessariamente pecado, mas é vício. Pode ser da bebida, do cigarro, do álcool, da comida. Tudo isso, tudo aquilo que me domina é vício. Tudo aquilo que eu não tenho controle é vício. Tudo que você não tem controle é vício. Sabia? Independentemente do que seja. Um dos grandes motivos desse endurecimento dessa geração, sabe o que é? Que as pessoas já não estão ouvindo mais a voz de Deus. Um dos grandes males são as redes sociais. Por quê, pastor? Porque as pessoas estão bombardeando o seu cérebro todas as horas, por exemplo, quando você vai passando aqui, cada vez você vai
Paulo diz que há muitas vozes no mundo, nenhuma delas sem significado. Olha só. Parece que Paulo estava prevendo que nós iríamos passar. Às vezes Deus está falando, gritando, a gente não escuta. Por causa dessas vozes que estão misturando na nossa cabeça. Na década de 80, se não me engano, o autor global lançou um livro, é um livro secular, chamado O Menino Sem Imaginação. O dia que você tiver a oportunidade, lê um livro secular. O menino que tinha 3 televisões dentro da casa dele. Parecia ser um gênio, menino. Mas ele não era gênio, nada, ele só repetia o que ele via nas telas, que hoje a gente fala. Aí tinha uma televisão grande, pequena e a mais nova. E como é que ele faz? Aí um dia o professor falou assim: tem que fazer isso assim, assim, mas tem que ser tudo à mão e não pode ser nada copiado. E eu não deu conta, porque não tinha imaginação. E é interessante, em determinada parte do livro, o autor fala que ele teve que vomitar tudo para fora. E o autor descreve, sai tudo aquilo que ele entrou pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, ele descreve vomitando aquilo ali, para ele poder começar a ter imaginação de novo. Sabia que as músicas mais maravilhosas que Beethoven compôs, ele não enxergava? Sabia? Aliás, ele não ouvia, perdão. Ele não ouvia. Ele não ouvia. Como é que o homem compôs músicas? Através da vibração. Quando ele tocava o piano e as notas e o tablado do teclado do chão, das paredes vibravam, ele começou a compor. Então, para Deus não é impossível. Amém. Deus usa quem Ele quer. Isaías 59, verso 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que Ele não vos ouça. Amém? E lá em João 3,19, não dá para ficar sem ler esse texto. Quando a gente fala de uma geração que está rejeitando a verdade, Evangelho de João 3,19, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Olha só, Cristo falou: olha, a luz veio ao mundo, e o ser humano amou mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ou seja, as minhas obras é aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço vem de dentro de mim, é aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Quando você vê que alguém fala, fulano é só maldade, quer dizer que a maldade está enraizada na vida dele, nele não há maldade. Então o pecado separa o homem de Deus, de maneira que você clama e Deus não te escuta. Pode orar e jejuar o tempo tanto que for, até a vida de Cristo, Ele não vai te ouvir. Primeiro você tem que confessar seu pecado, acertar suas contas com Deus, pedir perdão para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho, para o seu pai, para aquele que se ofendeu, seja lá para o patrão. Você vai consertar a sua vida. É o que está em Mateus. Vai trazer a oferta para o altar. Lembrou que se ofendeu alguém? Deixa a oferta no altar, vai lá e reconcilia com ele primeiro. Ah, e se ele não te perdoar, vem, oferece a tua oferta que o Senhor já te perdoou. Né? Tiago 4,4. Uma geração adúltera nos abandona a fidelidade a Deus. Olha só o que o adultério faz. O adultério espiritual representa o que? A infidelidade para com Deus. Adúlteros, ou não estáis cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Presta atenção nesse texto, irmãos, no final desse versículo. Quem quer ser amigo do mundo
ele se torna inimigo de Deus. Hoje as pessoas estão valorizando mais as amizades virtuais do que as pessoais, que as presenciais, por assim dizer, né? Porque a amizade virtual, você não gostou, você só bloqueia. É o que chamam de lacrar. Se você não gostou, bloqueia. Não vai me incomodar mais. Não vai me mandar mensagem mais, não vai ter direct mais, não bloqueia. Mas o seu vizinho não tem jeito, né? Uma geração, irmãos, amiga do mundo, é que, olha só o que ela faz. Ela deixa o mundo entrar em sua vida, em geral, pelas telas. Quer seja a tela do celular ou os da televisão do computador. Então, para ser amigo do mundo, você precisa o quê? Concordar com o mundo. Eu já citei aqui em Romanos 14, onde está escrito: bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que se aprova. Quando você se cala diante do pecado, você está aprovando. Para ser amigo do mundo, irmão, tem que parecer com o mundo, irmão. Eu já fui fazer compra no supermercado. Na época eu tinha 29 anos de casado, eu fazer 30 anos de casado. Uma moça estava, o modelo do carro estava falando com outra colega, que havia separado o casamento, algo nesse sentido, não lembro mais. Então você que ela perguntou: você quantos anos de casado? Eu falei assim: vai fazer 30. Ela falou assim: só que ela falou, é amor demais. Né? Olha só, o que as pessoas estão ensinando aí fora. Talvez a discípula da Ana Maria Braga falou: ninguém pode ficar casado por muito tempo com a pessoa que enjoa. Eu fico com a minha esposa o dia inteiro, tenho saudade dela. Para ser amigo do mundo, você tem que parecer com o mundo. Para ser amigo de Deus, você tem que ouvir a Deus. Não? É assim que funciona, irmão. Como é que você vai ser amigo de Deus? Escuta a voz de Deus. Deus vai falar onde? Primeiramente da palavra. Depois vai falar na igreja, nos hinos, louvores, no testemunho e de muitas outras formas. Quando você ora, Deus fala com você e fala. Mas você tem que estar sensível para ouvir a voz de Deus. Então, quais são as características dessa geração? Já falei aqui muitas delas. 1 Coríntios 15, 33, olha aí. Uma das coisas que está atrapalhando esse mundo, os relacionamentos com Deus de hoje. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. As más companhias, as más amizades corrompem os bons costumes. Como está a geração de hoje? Ama mais o mundo que a Deus, não é? Não. Coloca as prioridades pessoais acima das espirituais. Busca prazer em vez de buscar a santidade. Deus procura homens e mulheres fiéis. Sabe o que Paulo diz em Gálatas 2:20? Não mais vivo eu. Não. Agora não é o Paulo que está vivendo. Não é o apóstolo. Agora é Cristo que vive em mim. E ele explica de uma tal maneira que não tem como você não entender. E a vida que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Você Gálatas 2:20, não tem como não entender uma coisa dessa. Não tem como você não entender. Eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, e esse se sacrificou por mim. Como é que eu não vou amar ele? Quem é que vai estar sacrificando por você nessa geração, irmãos? No geral, você só vai descobrir que tem amigos quando a coisa aperta. É ou não é? Quando a coisa aperta e você, opa, eu achei que eu tinha muito amigo aí.
Mano, meus amigos sumiram. Porque a Bíblia diz que o dinheiro estrangeiro é muitos amigos, mas o pobre até do seu vizinho é rejeitado, até do seu irmão é rejeitado. Uma geração que vive pedindo sinais, irmãos. Olha só, vamos ver algumas coisas que os fariseus pediram sinal, não pediu? A geração de hoje está pedindo sinal. O que é o sinal que ela quer? Olha, quando algum padre, pregador, fala assim: olha, se você é filho de Deus, você tem que andar como filho de Deus. Seu carro tem que ser o melhor. Tem pastor que chega na igreja, uma igreja humilde e simples, um povo chegando de bicicleta, um povo chegando com carro, que às vezes uma parcela alta para pagar. O pastor chega com um carro de 500 mil reais, ou de 1 milhão. Não, eu sou certo, eu tenho que andar com o melhor. Estão pedindo sinais, mas aqui a Bíblia diz que os fariseus já tinham visto cego enxergar. Vou citar apenas um, Bartimeu. Eles viram os coxos andarem, o homem lá no tanto que detesta, 38 anos, mais de 30 anos que estava naquela situação. Jesus chegou e curou ele, pegou: toma teu leito e vai embora. Ele enrolou esse tempo e foi embora. Ele viu o demônio ser expulso. O gadareno, que só vivia amarrado, ninguém, cadeias nenhumas podia prendê-los. Cadeias que são algemas e correntes que eram presas, e ele simplesmente se soltava. Ele morava em sepulcros. Quando Jesus chegou, ele chegou lá, expulsou o demônio, e as pessoas chegaram, viram aquele homem limpo, vestido, já conversando com Cristo. Eles viram os mortos ressuscitarem. 2, a Bíblia fala, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Mas nem isso, tinha um outro sinal. Tipo assim, eu quero um sinal para o senhor provar. Irmão, Deus não vai fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ah, pastor, mas no tempo bíblico, por exemplo, Josué pediu: o Senhor tem o sol e a lua, e Deus ouviu na hora. Josué estava em guerra, o povo de Deus ia morrer, ia perder. Deus falou: Senhor, não deixa o meu povo perder. Deus, ele puxou o freio de mão na hora, e o universo parou. Nunca aconteceu isso. Quando você está na guerra, quando você está na dificuldade, se a sua vida depender de um milagre, repita comigo: Deus vai me dar o milagre, porque Ele vai. Mas se for o bem para você. Então, irmãos, eu preciso entender que esse sinal, às vezes nós estamos na condição de Tomé. Olha aqui João 20, 29. Nós já estamos na condição de Tomé, né? Ó, aqui Jesus afirmou: Tomé, porque me viste e crestes, acreditaste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Qual é o versículo anterior? Vamos antes. Então dirigiu-se a Tomé, dizendo: coloca o teu dedo aqui, vê as minhas mãos, estende a tua mão, coloca no meu lado. Agora não sejas um incrédulo, mas crente. Não dá para tocar na ferida como Cristo mostrou a ferida para Tomé, nas mãos no seu lado. Não dá. Eu devo ser agora como João 20, 29. Tomé, porque me viste cresces, eu preciso dizer: bem-aventurado os que não me viram e mesmo assim creram, que somos nós. Não vimos a Cristo, nós cremos nele. Porque Hebreus 11, 6: sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode fazer de tudo, mas você tem que ter fé. A esposa pode fazer de tudo, mas ela tem que fazer por amor. Ela tem que mostrar para o seu marido que realmente o que ela faz é por amor. Da mesma forma, o marido tem que fazer de tudo, fazer: olha, o que eu faço é por amor à minha família, e eu dou o meu melhor. O maior sinal, irmãos, que Cristo disse é o sinal de Jonas. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas, segundamente, ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, até que ele se converteu, porque não queria pregar em Nínive. Então Deus mandou um peixe, tragou ele. A gente sabe que estava no naufrágio, no navio,
e o navio afundar, Jonas falou assim: olha, o problema sou eu, estou fugindo do meu Deus, joga no mar para acabar o problema. Quando ele falou, me joga no mar, era o começo da conversão. Deus mandou o peixe lá, tragou aquele homem, e ele ficou 3 dias e 3 noites. Quando ele acordou, que ele viu: olha, eu estou errado, não tenho que obedecer a Deus, não dá para fugir da presença de Deus. Então ele foi parar lá em Nínive, justamente onde ele precisava. Esse é o sinal. Jesus ficou 3 dias e 3 noites. Jesus, ele morreu e ressuscitou por nós. Olha Romanos 5:7, para você ver. Porque apenas alguém morrerá como justo, pois poderá ser pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Jesus deu uma vida por você, meu irmão. Para de ser incrédulo. Para de fazer parte dessa geração que está correndo atrás de sinais. Porque o sinal vai vir quando você crê. O milagre vai vir quando você acreditar. O que Deus espera dessa geração, irmãos? Uma fé verdadeira. Deus quer que o seu povo tenha fé. Não duvide. Deus falou para Noé: faz matar uma arca de tábua de cipreste, 300 corvos. Deus me indica para ele, Noé falou: então tá bom, senhor, vai ser difícil, vai levar muitos anos, mas eu faço. Isso é fé. É não discutir, é simplesmente pegar o que Deus falou e pôr em prática. Isso é fé. Deus quer arrependimento sincero. Quando você quando você errar, conserte, se arrependa, porque a gente falha mesmo. Enquanto nós estivermos aqui em cima dessa terra, vai haver falhas, você vai errar todo dia. 1 João capítulo 1, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, mentimos, a verdade não está em nós. Verso 9, mas se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda mancha e toda impureza nos purificar. Deus quer santidade, um povo santo. Pastor, você acabou de falar que nós somos pecadores, sim. Santidade, eu estou falando que Deus quer um povo santo, Ele quer um povo que se santifica, é ser separado, é um povo que se busca, que sabe que é errado, não faz mais. Sabe o que Paulo fala? Aquele que roubava, não rouba mais. Isso é santidade. Aquele que falava mentira, não fale mais. Isso é santidade. Você se transformar, todo dia se tornar uma pessoa melhor. Um filho melhor, um esposo melhor, um marido melhor. Para que você possa aprender o que é santidade. E Deus quer um povo obediente. Como é bom um povo obediente. Aprenda a obedecer a palavra de Deus. Eu sei que a gente fala muito, mas eu tenho que aprender a obedecer. Obedecer não é fácil. Por exemplo, meu pastor é mais novo que eu. Eu vi ele crescer. Eu aconselhei ele muitas vezes quando eu era presidente dos jovens. Hoje, se ele falar, eu tenho que obedecer. Isso aqui, obediência. Ele é mais jovem? É. Mas Deus está usando ele para fazer um trabalho maravilhoso. Eu tenho que pensar isso. O que é isso? É submissão. Saber que ele tem uma missão. Deus chamou ele para uma missão e ele está concretizando ela. Eu devo estar feliz em fazer parte. Glória a Deus. Falei para o pastor: você acha que eu queria que o Micael fosse? Não. Mas eu sei que Deus tem uma missão na vida dele. Eu não posso impedir o progresso dele. E eu estou feliz que o trabalho que está fazendo está indo bem. Então Deus quer um povo obediente. Deus quer um povo perseverante. Um povo que procura estar dentro da vontade de Deus. Porque essa geração é uma geração má e adulta. Não apenas naquela época. Não, hoje eu também penso. Nós estamos ficando em momentos difíceis. As leis estão contra a palavra de Deus.
Nós devemos orar para que Deus possa levantar um homem temente a Deus, ou pelo menos tenha compromisso com a palavra, para que o próximo presidente do Brasil possa melhorar algumas coisas para a nossa nação. Porque está ficando difícil. Conversei com uma mulher aqui com uma caixa no supermercado, que eu ouvi ela falando, de semana, aqui no supermercado Reis. Não era para falar do mercado, eu falei. Que não estão querendo contratar a mulher mais. Por quê? Por causa da lei que estão querendo aprovar da misoginia. Aqui em Uberlândia já foi na frente. Lá criou uma lei já para obrigar as empresas, a ter cotas para as mulheres. Eu acho errado. Não tem que ter cota para negro, não tem que ter cota para homossexual, nada disso. Diz a Bíblia, diz a Constituição que todos nós somos iguais perante a Constituição, perante a nação. O governo tem que dar direitos iguais, tem que dar escola melhor, dar condição das pessoas estudarem, para que, independente da classe social, ele seja qualificado. Não é porque a pessoa tem um problema, uma deficiência, que ele tem que tomar o lugar daquele que é capaz. Está entendendo? Ele tem que estudar para ele ser capaz também. Isso, irmãos, é o cristão que tem que entender isso. Nós fazemos parte dessa geração. Eu devo mudar essa situação, mostrando que eu sou o servo de Deus melhor. Eu oro, eu busco, eu cumpro, eu pago. Eu procuro ser fiel à minha esposa. Você ser fiel ao seu marido, submissa ao seu marido, submissa à sua esposa. Porque se as coisas estão perdendo um sentido. A pergunta não é se Deus ainda faz milagres, ou se Ele continua fazendo. A pergunta seria: como estamos respondendo a palavra do Senhor? A geração dos dias de Jesus viu milagres extraordinários. João escreveu, olha, foram feitos tantos milagres, diz ele, que nem nos livros e para o mundo inteiro caberia, lembra? Tantos milagres que Cristo fez. Estava lendo hoje de manhã, lá em João, sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Alimentou 4.000 homens, fora de mulheres e crianças. Sobrou 12 cistos. E até escrevi um título de uma mensagem, que eu vou estar fazendo depois, que a sobra da bênção é melhor do que tem lá no mundo. Quando Deus abençoa, a sobra das bênçãos é muito melhor. Recolheram 12 cistos. Então foram muitos e muitos milagres. Mesmo assim o povo rejeitou, irmãos. Mesmo assim rejeitou a Cristo. Nós temos algo ainda maior. Nós temos o testemunho da morte e ressurreição de Cristo. E muitos estão achando que a palavra do Senhor é filosofia, é história. Não é. Será que você tem buscado as bênçãos ou o dono da bênção? A sua vida, as pessoas olham para você, veem que você é abençoado pelos milagres ou pelo seu caráter, pela sua qualidade. Essa semana eu vi algo muito interessante. Eu vou falar que eu achei bacana. Talvez você possa achar que é besteira. Mas eu vi um vídeo onde o rapaz se casou. Lembra que nos filmes lá, quando se casava, acho que ninguém faz isso mais, pegava, amarrava umas latinhas na traseira daquele carro chique do noivo que ele andava. Lembra? Mas o rapaz não tinha isso. O que ele fez? Acabou o casamento, ele pegou a monarca, a bicicleta, pôs a esposa na garupa e as latinhas amarradas na bicicleta. E alguém colocou na legenda lá: aí vai alguém que tem uma riqueza que o dinheiro não pode comprar. Ele tem um tesouro que o dinheiro não compra. Alegria e satisfação, eu estou dizendo, de realizar os sonhos, de estar fazendo algo que ele tem vontade. Essa alegria o dinheiro não compra, irmãos.
Dinheiro compra saúde, compra bem-estar, mas não compra saúde não. Pode pagar o médico, mas não paga a saúde. O dinheiro paga prazer, mas ele não compra o amor. Entenda isso de uma vez por todas. Vamos ficar em pé, que não sejamos conhecidos como essa geração má e adulta, mas como uma geração que ama, que teme a Deus, que ora, que busca. Uma geração que está no Salmo 40, esperei, confie, com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim, tirou-me do charco de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha. E nós sejamos essa geração que espera no Senhor. Uma geração que, como diz a Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas asas, suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Essa geração que tem, meu Senhor. Não é essa geração que o povo está falando aí fora, não. Se Deus me abençoa, Ele é Deus, se me abençoar, não é Deus, não. O meu Deus, se me der a bênção, Ele é Deus, como diz o cantor, né? Mas se Ele não me abençoar, Ele é Deus do mesmo jeito. Eu vou servir a Ele de todo jeito. Como disse Ananias, Misael e Azarias para o rei Nabucodonosor, que essa Sadraque, Mesaque e Abednego. Se o nosso Deus quiser nos livrar, eles livram. E nós vamos servir a Ele, mas se Ele não nos livrar, nós vamos morrer, mas vamos continuar servindo a Deus. Eu não vou deixar de servir a Deus por causa das circunstâncias, não. Eu não faço isso nem você.